Olá pessoal que visita o nosso canal, saudação reverencial a cada um de vocês que estão assistindo esse vídeo nesse momento e todos aqueles que virão assistir no futuro. Hoje vamos falar sobre o capítulo 8 do livro dos Concílios da Igreja, a Desvalorização do Cristianismo. Então é muito importante esse tema. É importante nós apropriarmos do seu conteúdo para termos um referencial, uma compreensão do que ocorreu ao longo da história da Igreja cristã estatal, né, que é a Igreja Católica. Os concílios foram muito mais úteis para o Império Romano do que para o cristianismo. Os primeiros 7 concílios ecumênicos, começando no primeiro concílio de Nicéia, em 325, e terminando o concílio de Nicéia em 787, são tidos como ecumênicos, que representaram uma grande tentativa de alcançar uma forma de consenso ortodoxo para se estabelecer uma cristandade unida que desse suporte à Igreja Estatal do Império Romano. Há muito tempo, as igrejas ortodoxas, católicas e anglicanas, mesmo desprovidas dos apetrechos iniciáticos dos apóstolos, reivindicam a sucessão de seu clero através da chamada associação apostólica. Isto acontece desde o cristianismo primitivo, pré-niceno. Há aí um fator de rupturas que persiste ainda hoje em dia. A doutrina Jesus cristiana primígena ou primigênia, aos poucos foi sendo deteriorada pelas ações dos concílios ecumênicos, que estavam mais interessados nas questões imperiais que nos preceitos da doutrina Jesus cristiana. Isso já acontecia antes dos grandes cismas e agravou muito mais depois deles, de onde foram tergiversadas as escrituras sagradas e depreciado o cristianismo Jesus cristiano. Percebendo este absurdo, os proponentes da paleo-ortodoxia buscaram recuperar a doutrina da igreja anterior aos grandes cismas. Os 7 concílios ecumênicos da igreja não dividida não puderam assegurar os cismas pelo fato de eles existirem em cima de questões estatais e materiais e não sobre questões doutrinárias da Igreja Jesus Cristiana primígena. Um fato que evidencia a questão dos concílios enfatizarem mais as coisas do Império que a do Cristo, é que eles foram realizados não mais em Jerusalém, nem em Roma. Eles passaram a ser realizados onde o imperador morava, em Constantinopla. Assim, o primeiro concílio da Igreja Estatal foi em Nicéia, que anunciou o credo niceno, que em sua forma original e não modificada pelo primeiro concílio de Constantinopla, em 381, era a pedra fundamental da ortodoxia na doutrina da Trindade. Neste ponto, embora os imperadores já não mais morassem em Roma, a igreja da cidade era vista como a primeira entre as igrejas iguais. Em 330, Constantino construiu sua nova Roma,
que ficou conhecida como Constantinopla, no Oriente. Todos os 7 concílios foram realizados neste Oriente, especificamente nos primeiros centros cristãos da Anatólia e na própria capital imperial. Os 7 primeiros concílios ecumênicos foram: primeiro concílio de Nicéia, 325, primeiro concílio de Constantinopla, 385, primeiro concílio de Éfeso, 431, concílio de Calcedônia, 451 depois de Cristo, segundo concílio de Constantinopla, 553 depois de Cristo, terceiro concílio de Constantinopla, 680, segundo concílio de Nicéia, 787 depois de Cristo. O ecumenismo dos concílios foi carregado de controvérsias e desconfianças devido à tendenciosidade de seus participantes, alienados ao Império Romano. Eles não foram todos universalmente aceitos como sendo ecumênicos. A Igreja do Oriente aceita apenas os 2 primeiros e a ortodoxia oriental apenas os 3 primeiros. Os antitrinitários, como os unitarianos, mormons, quakers, cristandade finianos e testemunhas de Jeová, rejeitam todos os 7. Ao bem da verdade, todas as religiões cristãs não poderiam aceitar as deliberações dos concílios, porque elas promoveram conexão com o cristianismo estatal e uma desconexão da doutrina cristã primígena, uma depreciação aprofundada dos preceitos Jesus cristiano. A loja branca, por meio dos mestres, trouxe luz para a iluminação do caminho iniciático à humanidade. E a loja negra, em oposição ao Cristo, através de Constantino, usando os concílios, trouxe trevas à humanidade, adulterou a Bíblia, depreciou o Cristo, configurando a ignorância e a confusão na cristandade. O imperador romano Constantino, e gerenciando o poder espiritual por meio do sistema secular, convocou este concílio para resolver uma controvérsia importante na época, que tratava da relação de Jesus Cristo, Deus Filho, com Deus Pai, e para estabelecer um acordo universal sobre o tema. Antes deste concílio, os bispos se reuniam apenas em encontros regionais, como ocorreu no Concílio de Jerusalém, e jamais havia ocorrido um encontro universal ou ecumênico antes, mas desta vez representantes vieram de todos os cantos do império, em viagens custeadas pelo imperador. Temos aí uma incongruência doutrinária, um desvio dos preceitos de Jesus cristiano, algo não referenciado na doutrina Jesus cristiana, que foi o fato da igreja estar sendo subsidiada pelos cofres públicos, o que a coloca numa relação de submissão do espiritual ante o sistema secular. A beleza e a pureza perfilavam na bandeira da doutrina Jesus cristiana antes que o diabo metesse o rabo no cristianismo. Assim, as questões da igreja gnóstica primígena eram resolvidas em nível regional pelos apóstolos, pertencente ao círculo cristão iniciático, que eram agentes ungidos por Deus, portador do sacerdócio real, como se processou no Concílio de Jerusalém, o primeiro concílio da Igreja. O concílio a partir de Nicéia, realizado pela Igreja estatal, através de Constantino e seus sequazes,
e de agentes sem qualificação iniciática passaram a resolver questões da Igreja atreladas ao Império em caráter universal, mesclando o poder secular com o espiritual. Daí o cristianismo constantiniano foi se distanciando cada vez mais doutrinariamente do cristianismo Jesus cristiano, e os erros foram se acentuando. O primeiro concílio produziu um credo com erro doutrinário acentuado, que passou sem ser percebido e até hoje ainda não é, aos cristãos culturais. Este erro está no credo niceno original, que recebeu apoio quase unânime da cristandade cultural daquela época. No credo se diz erroneamente crer no único Deus, Criador do céu e da terra, ao invés de dizer corretamente crer no único Criador dos céus e da terra, pois Jesus diz o Pai Nosso que está nos céus e não o Pai Nosso que está no céu. Assim, pelos preceitos da doutrina Jesus cristiana, há muitos céus, e pelos preceitos constantinianos implantados pelo credo niceno, há somente um céu. Se houvesse alguém do círculo cristão iniciático participando dos concílios de 325 e de 553, teria se apercebido este erro e corrigido-o. A frase que ficaria assim: crer no único Deus, Criador dos céus e da terra, aí ficaria correto, consoante aos ensinamentos de Jesus Cristo. A Igreja estava tão atrelada ao viés estatal que configurou a sua gestão nos moldes do Império. Ela reconheceu o direito da Sé de Alexandria, de jurisdição fora de sua própria província, numa analogia com a prática da jurisdição exercida por Roma, e as prerrogativas das igrejas em Antioquia e em outras províncias. Assim foi que o concílio aprovou também o costume pelo qual a Sé de Jerusalém era honrada, mas sem a distinção de uma Sé metropolitana, rebaixando assim a relevância do berço sagrado do cristianismo Jesus cristiano. Muitos erros de concílios foram combatidos pelos arianos, que por conta disto foram considerados hereges e foram tendenciosa e politicamente esmagados pelos agentes eclesiásticos. Constantino tentou reconciliar o seu primeiro proponente, Ário, com a Igreja estatal, mesmo depois da morte de Ário em 336, um ano antes da morte do imperador. A controvérsia ainda continuava com vários grupos distintos defendendo a doutrina ariana em vários nuances por todo o império. A doutrina da Igreja estatal, defendida pela maioria vencedora, pelos agentes eclesiásticos no Concílio de Nicéia, ao combater a controvérsia ariana, se hipertrofiou de erros grosseiros sobre a natureza de Deus e de Jesus Cristo. Porém, em 359, um duplo concílio de bispos ocidentais em Rímini e orientais em Seleucia reconheceu este grande erro doutrinário e propôs uma forma que dizia que o Pai e o Filho eram similares, de acordo com as Escrituras, configurando uma vitória para o arianismo. Mesmo assim, os
os ortodoxos se organizaram e o primeiro concílio de Constantinopla, de 381, marcou a vitória final da ortodoxia nicena por todo o império, embora o arianismo ainda tenha sobrevivido entre as tribos germânicas e só tenha desaparecido de vez depois da controvérsia da conversão dos francos em 493. Dizem que em 331 Constantino encomendou a Eusébio 50 Bíblias para a igreja de Constantinopla, o que possivelmente tenha dado o golpe em definitivo no cristianismo Jesus-cristiano, abolindo os apócrifos para estabelecer a desconfiguração da doutrina Jesus-cristiana primígena. Atanásio relata o fato de haver escribas alexandrinos em 340 preparando Bíblias para Constantino. Estas Bíblias provavelmente já vinham configuradas com as listas canônicas e que o Codex Vaticanus e o Codex Sinaiticus seriam exemplares desta encomenda, juntamente com a Peshitta e o Codex Alexandrinus. As duas são as mais antigas Bíblias cristãs existentes. A Igreja Estatal, para manter o seu poder hegemônico de dominação, depois de citar o Credo Niceno em sua forma original, sem as alterações e edições feitas no primeiro concílio de Constantinopla, os bispos reunidos declararam que seria ilegal que qualquer pessoa apresentasse ou escrevesse ou compusesse uma fé diferente, como a rival estabelecida pelos Santos Padres reunidos com o Espírito Santo em Nicéia. Então, esse pessoal seria castigado. Os concílios, com exceção do Concílio de Jerusalém, eram compostos por agentes eclesiásticos, religiosos do cristianismo cultural, desprovidos de apetrechos iniciáticos, sem conhecer nada da natureza monádica de Jesus Cristo e de Deus, cometiam erros doutrinários grosseiros ao julgarem oponentes que também, sem estes conhecimentos, se manifestavam sobre a natureza de Deus Pai e o de Deus Filho, o que condenava num sínodo, no concílio, etc., achando-se certos, às vezes percebiam que estavam errados, arrependiam-se e absolviam-se em outros momentos. Foi assim com a doutrina de Eutíquides, que foi condenada em 448 no sínodo de Constantinopla, absolvido em 449 no segundo concílio em Éfeso, que fora convocado por Teodósio II, e novamente repudiada no concílio de Calcedônia em 451. O concílio de Calcedônia repudiou a doutrina de Eutíquides, conhecida como monofisismo. Então, o monofisismo descreveu e delineou a chamada união hipostática e as duas naturezas de Cristo, a humana e a divina, e adotou o credo calcedoniano, pois em novembro de 448, um sínodo em Constantinopla condenou Eutíquides como herético. Eutíquides era arquimandrita, egúmeno de um grande mosteiro em Constantinopla, e ensinava que a natureza humana de Cristo havia sido completamente substituída pela divina na encarnação, uma reação extremada ao nestorianismo da época.
Em 449, Teodósio II convocou o segundo concílio em Éfeso, que inocentou Eutiques e devolveu para seu mosteiro. Então, nesse concílio, o imperador inocenta esse padre, né, Eutiques, e o devolve ao seu mosteiro. Este concílio, cujos resultados foram derrubados em Calcedônia, ficou conhecido como Sínodo roubado, ou latrocínio de Éfeso. Para os cristãos que aceitam os resultados de Calcedônia, ortodoxos, católicos e romanos, e maior parte dos protestantes litúrgicos, ele é o quarto concílio ecumênico, enquanto que não, como a ortodoxia oriental, o segundo concílio de Éfeso seria o quarto. O segundo concílio realizado em Constantinopla no ano de 553 depois de Cristo, constituído de autoridades eclesiásticas, membros do cristianismo cultural, desprovido de predicativos iniciáticos, atendendo ao requisito da loja negra, ao estilo nazista, resolveu rejeitar todo o pensamento de Orígenes, de Alexandria, um dos maiores teólogos que a humanidade teve, de que se tem conhecimento até hoje. Este conselho, composto por autoridades eclesiásticas de perfil antignóstico, condenou, inclusive, a reencarnação admitida pelo próprio Cristo em várias passagens do Evangelho, sobretudo quando identificou em João Batista o espírito do profeta Elias, falecido séculos antes, e que deveria voltar como precursor do Messias. Isso está em Mateus 11:14 e em Malaquias 4:5. Este concílio atendeu mais à parte política da Igreja estatal do que à parte doutrinária da Igreja de Cristo. Ali se condenou os chamados 3 capítulos, obras e autores que foram considerados nestorianos, numa das tentativas do imperador Justiniano I de reconciliar os cristãos monosofistas, que foi mal recebida no Ocidente. Quando este concílio politicamente tendencioso foi aceito pelo Papa, um grande cisma se seguiu. Neste concílio da Igreja estatal, configurado pela Loja Negra, se transformaram numa briga de foice no escuro. Ali as decisões tomadas a toque de caixas e ao fio da baioneta os transformavam no quartel-general da confusão generalizada entre os cristãos culturais. Teodoro de Mocenozoética e suas obras, algumas obras específicas de Teodoreto de Ciro e a carta de Ibas de Edessa para Maria de Calcedônia compunham os 3 capítulos. Já antes do segundo concílio de Constantinopla vinha ocorrendo uma prolongada controvérsia sobre o tratamento a ser dado aos 3 casos, todos considerados como simpatizantes do nestorianismo, a heresia que ensinava que havia 2 pessoas distintas na reencarnação de Cristo. O imperador Justiniano condenou os 3 capítulos na esperança de agradar os monosofistas. A crença contrária, que pregava que só havia uma natureza em Cristo, a divina e, portanto, a mais feroz opositora do nestorianismo ou dos nestorianos. As decisões dos concílios não podiam ter dado certo mesmo, do ponto de vista espiritual, pois nem as autoridades eclesiásticas, membros dos concílios, nem o Papa e nem o Imperador entendiam da natureza de Deus, de Jesus Cristo e dos grandes mistérios de Deus,
pois já estavam muito afastados do cerne da doutrina agnóstica Jesus-cristiana e não estavam ungidos pelos predicados iniciáticos. Nessa briga de foice no escuro, os patriarcas do Oriente apoiaram o imperador, mas no Ocidente a interferência foi ressentida e o Papa Vigílio resistiu ao édito, afirmando que ele seria contrário aos decretos calcedonianos. A política de Justiniano foi de fato um ataque à teologia antioquina e às decisões de Calcedônia. O Papa finalmente assentiu e condenou os 3 capítulos, mas protestou no Ocidente, protestos no Ocidente fizeram com que ele voltasse atrás em sua condenação. O imperador convocou então o segundo concílio de Constantinopla para resolver a controvérsia. O concílio, que contou com a presença majoritária de bispos orientais, condenou os 3 capítulos e, indiretamente, o Papa Vigílio. Ele também reafirmou a intenção de Constantinopla de permanecer em comunhão com Roma. Vigílio declarou a sua submissão ao concílio, assim como seu sucessor Pelágio I. O concílio em si não foi imediatamente reconhecido como ecumênico no Ocidente, e a Arquidiocese de Milão e o Patriarcado de Aquileia chegaram a romper com Roma. Por conta disso, este cisma só foi resolvido no final do século VI, no primeiro caso, e no sétimo para o segundo. A política de Justiniano, no final, fracassou e não conseguiu reconciliar os monosofistas, que permaneceram separados dos demais cristãos até hoje. No terceiro concílio de Constantinopla, 681, persistiu o domínio da Loja Negra, que usou as suas desqualificadas autoridades eclesiásticas, que nada sabiam da natureza de Deus e de Jesus, para julgar oponentes sob o crivo de heresias, de hereges, por simplesmente também tentar descrever tal natureza. A natureza do Criador e de seu Filho Jesus Cristo só pode ser conhecida e compreendida por portadores de iniciações venustas, coisa que nem os hereges nem autoridades eclesiásticas dos concílios possuíam. Nesse sentido, este concílio, realizado em 680 e 681, repudiou o monetelismo, uma doutrina que vinha ganhando amplo suporte desde que fora proposta em 638 pelo patriarca Sérgio I de Constantinopla, como uma nova tentativa de apelar aos cristãos monofisistas, afirmando que Jesus encarnado teria 2 naturezas, a divina e a humana, mas teria apenas uma vontade, a divina. Nesta briga de foice no escuro, tivemos até concílios rejeitados pelo Papa. Nesse sentido, o Concílio Quini VI, também chamado de Concílio Intrúdio, foi realizado em 692 e não foi aceito pelo Papa em Roma. Ele tratou basicamente de temas administrativos e serviu para elevar alguns cânones ou cânones locais ao status de ecumênicos, estabelecer os princípios da disciplina clerical, endereçar a questão do cânon bíblico. Como ele não tratou de assuntos doutrinários, a Igreja Ortodoxa também não o considera como um concílio ecumênico no sentido estrito da palavra e trata como uma extensão do quinto e do sexto concílios.
Foi ali que se sancionou a pentarquia como governo da Igreja Estatal do Império Romano, que vigeu até a separação. A pentarquia reunia as 5 principais igrejas: Roma, Constantinopla, Alexandria, Antioquia e Jerusalém. Nesta confusão toda, neste samba de endoidecidos, que foram os concílios, teve imperador metendo a colher em assunto do cristianismo, ditando regras de interferência na igreja estatal, papas e bispos pegando carona nas coisas do império. Nesse sentido, o segundo concílio de Nicéia, 787, foi realizado para intervir em coisas ditadas pelo império. Em 753, o imperador Constantino V convocou o sínodo de Hieria e declarou ali que os ícones de Jesus não eram dignos e que as imagens de Maria e dos santos eram ídolos, iniciando o iconoclasma, que assim se diz, iconoclasma bizantino. O concílio em Nicéia serviu para restaurar a veneração e condenar a iconoclastia. Na trajetória dos concílios rolou a dança das cadeiras o tempo todo, foi um tal de entra e sai e de sobe e desce danado. Deste modo, no século IX, o imperador Miguel III, o Ébrio, depois o patriarca Inácio de Constantinopla, e colocou Fócio no seu lugar. O Papa Nicolau I declarou inválida a deposição. Depois que Miguel foi assassinado, Inácio foi restaurado. Em 869 e 870, um concílio em Constantinopla, considerado como ecumênico no Ocidente, anatemizou Fócio. Com a morte de Inácio em 877, o próprio Fócio se tornou patriarca e em 879 a 880, outro concílio em Constantinopla, que muitos cristãos orientais consideraram como ecumênico, anulou a decisão do concílio anterior. Os concílios, apesar de haverem colocado muita ordem e disciplina na Igreja Católica, contribuíram enormemente para a tergiversação da Bíblia, para a depreciação do cristianismo iniciático. Surgiram interesses conflitantes entre correntes ortodoxas e heterodoxas da Igreja pelo patrimônio espiritual deixado pelos apóstolos, que eles queriam transformar em patrimônio econômico. O Santo e Grande Concílio Ortodoxo, meio cambaleando, começa hoje, domingo 19 de junho, na ilha de Creta, conforme o anúncio de jornal daquela época. Independentemente do jeito que terminar, já pertence à categoria dos eminentes sinais dos tempos, visto na perspectiva da fé dos apóstolos. O cabo de guerra que surgiu em extremis, no âmbito do encontro de comunhão que estava sendo preparado há décadas pela Igreja, que compartilharam que o mesmo tesouro apostólico e sacramental mostra, pelo menos por um momento, o vertiginoso caminho pelo qual procede sempre na história a promessa de salvação cristã, encomendada aos sucessores desses mesmos apóstolos. Os concílios da Igreja Católica, a partir de Nicéia, no século IV, promoveram em seu bojo um afastamento dos padrões da doutrina jesus-cristiana. Eles trataram de assuntos que, ao mesmo tempo em que iam se afastando
dos preceitos do cristianismo, Jesus cristiano, iam aproximando dos ideais constantinianos. Por isto, a história dos concílios ou sínodos eclesiásticos não tem sido um tema frequente nas pesquisas históricas das últimas décadas. Por certo, nunca tenham sido, a não ser esporadicamente ao longo do século XX, por seu papel em controvérsias teológicas, assim como diz MC Mullen em 2006 em seu livro. Os concílios eram compostos fundamentalmente pelos bispos, ainda que possa haver participação sem direito a voto de outros clérigos e também de leigos. Durante os concílios havidos até hoje, ocorreram debates de cunho teológico ou disciplinar que geralmente transformaram na deliberação de uma norma, sentença ou esclarecimento doutrinal na forma de um cânone. O cânone nada mais é do que o pronunciamento final de um concílio, o sínodo, e muitas vezes é introduzido pela expressão latina Praupit inter, e aos concordou-se entre eles. O cânone é fruto de um acordo coletivo, ao qual aponta para o caráter de decisão colegiada, a qual suplanta ou sobrepõe ao nível do individual, do local. A partir do concílio de Nicéia, em todo o século IV, como os concílios já não eram mais da loja branca, eles passaram a ser convocados por quaisquer pessoas, tanto de dentro como de fora da igreja, tanto por autoridades eclesiásticas como por autoridades políticas. Podia ser convocada por um bispo, geralmente de grande prestígio, por uma autoridade de política como um imperador, por um vigário diocesano ou um governador provincial. Cumprindo esses requisitos, a reunião podia ser considerada um legítimo concílio. Desta época, apenas o Sínodo de Nicéia é mais conhecido, principalmente por ter sido considerado mais tarde o primeiro concílio ecumênico da cristandade. Os concílios e sínodos do século XIV foram eventos singulares que se constituíram em espaços institucionais de debate teológico e labor legislativo, que quanto mais se aproximava do cristianismo institucional de Roma, se afastava do cristianismo primigênio do Rabino da Galileia. Nestas reuniões da elite do clero se estabeleciam normas e doutrinas para regular a crença e prática dos grupos locais de todo o Império Romano, segundo o paradigma institucional. Pela leitura detida da legislação disciplinar publicada pelos concílios, dá para enxergar a configuração política que o cristianismo ia tomando conforme se aproximava do Estado romano. Por essa leitura dá para perceber que os bispos cristãos, em suas normas disciplinares, editadas no âmbito dos concílios, foram protagonistas de um trama histórico que construiu a identidade cristã institucionalizada, com uma normatização dos comportamentos dos fiéis e afastamento dos preceitos do cristianismo. Na trajetória de normalização dos fiéis, as assembleias conciliares podiam ser convocadas para resolver questões de disciplina dos leigos ou do clero, ou para debater questões teológicas que causavam disputas entre os cristãos de uma região
ou mesmo de todo o Império Romano, essas reuniões eram de fato o fórum privilegiado para dirimir quaisquer desavenças ou dúvidas que não conseguiam ser resolvidas ao nível das comunidades locais. Os cânones emitidos no concílio nem sempre eram de natureza doutrinal, eram também de cunho disciplinar. Desta forma, elas ditavam comportamentos, regularizavam situações, proibiam ou determinavam novas condições de vida nas comunidades cristãs. Os concílios se constituíam ou se constituíram no instrumento de configuração de uma igreja destituída de predicados do cristianismo iniciático. Estudos dos movimentos conciliares dos séculos XIV nos mostram o processo de aproximação entre grupos cristãos e o Estado romano, onde o espiritual foi sendo englobado pelo institucional. Assim é que se deu a consolidação do cristianismo como religião institucionalizada, como uma igreja estatal e hierarquizada, ideológica e exclusivista. Os cânones disciplinares destituídos de predicados iniciáticos eram frequentemente produzidos para responder a situações específicas, dúvidas de fiéis ou religiosos que não encontravam solução nas mãos dos bispos local. Por causa disso, rapidamente o labor legislativo da instituição conciliar alcançou um caráter jurídico paradigmático, pois esta legislação tornava-se diretriz para resolver questões similares em mais de uma comunidade. Ao mesmo tempo, a circulação por todo o império das decisões conciliares tomadas em âmbito regional indica que muitas vezes algumas delas poderiam até ser alcançadas ao patamar de uma espécie de jurisprudência ou de norma geral. É por isso que se podia encontrar em bibliotecas e igrejas no interior da Europa Ocidental cópias de coleções canônicas contendo documentos conciliares produzidos no âmbito das igrejas africanas ou do mundo romano, de falas gregas. As igrejas locais estavam pulverizadas por toda a extensão do Império Romano durante o século XIV, muito mais densamente no Oriente que no Ocidente, como diz Cameron em seu livro em 1993, 67, 68. A presença da Igreja no Ocidente, com a sua eficaz comunicação epistolar, possibilitava aos imperadores cristãos uma oportunidade política muito significativa para o seu projeto de poder, coisas que não coadunava com os preceitos da doutrina jesus-cristiana. Segundo Brum, 2003, os grupos cristãos no fim do século III e início do século IV eram minoritários, porém muitos representativos da sociedade daquela época, estavam composta por nobres, ilustres, curiais, libertos, escravos, mas principalmente por mulheres de todos os estratos sociais. A maior parte dessas 5 pessoas estava ligada a uma rede de solidariedade comunitária, a qual se articulava uma rede maior formada por igrejas locais, razoavelmente semelhantes, espalhada por todas as províncias do Império. As comunidades cristãs desse momento estavam se organizando e hierarquizando para se adequar aos novos tempos, e talvez mais importante que isso, por mais distante que fosse, já tinham grande tradição de comunicação epistolar.
A comunicação epistolar e os cânones conciliares favorecia a rápida circulação de informações e ajudava a dar coesão aos grupos cristãos, mesmo que a maioria deles fosse afastada independentemente. Os cânones conciliares e as epístolas cristãs alcançavam as comunidades mais longínquas, o que era muito salutar para o sistema de correlação entre a Igreja e Estado. Para os imperadores foi muito importante o processo de institucionalização do cristianismo, pois este seria um apoio político muito bem-vindo, pois poderia permitir acesso a muitas comunidades urbanas, sem ter necessariamente que passar pela negociação com as elites provinciais. O cristianismo foi o meio que o sistema político usou para os seus propósitos, como um sistema aberto sempre em processo de reconfiguração, principalmente durante o século XIV. No século XIV, as crenças e práticas cristãs muito diversas estavam ainda pouco normatizadas e convinha ao sistema político regulamentar e homogeneizar por meio das atividades conciliares, que para tal foi tão intensa nesse período. A igreja triunfante do cristianismo cultural do século IV foi aquela que se ergueu das perseguições e rapidamente se construiu pela ponta da pena dos líderes políticos romanos. A partir dos fatos aqui narrados acerca das confusões, das dissensões, das discórdias, dos aconchavos, das mutretas, etc., os cânones, as epístolas, os decretos oriundos dos 7 concílios ecumênicos não podem receber crédito nenhum da cristandade iniciática. Na realidade, há descrédito deles até mesmo dentro da igreja estatal, devido à discórdia entre o sistema político e o sistema eclesiástico. Assim, o cristianismo ocidental e o Papa não estavam representados no concílio. Justiniano, porém, queria que o Papa e também os bispos orientais assinassem os cânones. O Papa Sérgio I se recusou a assinar e os cânones jamais foram completamente aceitos pela Igreja Ocidental. Então, até aqui a nossa leitura a respeito desses fatos. Quem acompanha conosco, né, os estudos desse livro, pode ler aqui nas descrições como ler todo o livro em PDF gratuitamente, ou como ler o livro impresso. Se você gostou desse estudo, nos acompanha, né, na próxima edição, na nossa próxima videoaula. Dê o seu ok e a você a nossa gratidão e a paz reverencial.